Oi, oi! Eu sou a Mari e eu falo sobre entretenimento de forma geral no YouTube. Se você se interessa por entretenimento e acabou de chegar aqui, aproveita e se inscreve no meu canal clicando no botão vermelho que tem aqui embaixo. Vai ser um prazer ter você me acompanhando. Hoje a gente vai conversar sobre o mais novo livro de Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes em português, ou The Ballad of Songbirds and Snakes em inglês. Eu já imaginei e já sonhei com spin-offs de Jogos Vorazes mais vezes do que eu consigo contar. Então, quando um novo livro foi de fato anunciado, eu comecei a pensar sobre o que ele seria, qual seria a história desse novo livro. Será que ele contaria mais sobre a primeira guerra da capital contra os distritos? Será que ele seria sobre os Jogos Vorazes com as crianças da capital? Que eles acabam decidindo no fim da esperança que vai acontecer? Ou talvez então ele falaria sobre a edição dos Jogos Vorazes com Haymitch, ou com Finnick, ou com a Joanna. Um livro sobre a adolescência do presidente Snow não era muito bem o que eu tinha em mente quando eu pensava em novas histórias de Jogos Vorazes. Mas, tudo bem, ainda assim eu fiquei muito animada. Eu finalmente terminei de ler esse livro, eu li na semana passada. Então eu decidi gravar 2 vídeos aqui para o canal. Esse primeiro de hoje e um que deve sair amanhã ou depois de amanhã no máximo. Esse segundo vídeo que eu vou trazer aqui para o canal vai ser mais ou menos comentando curiosidades que a gente descobre sobre o universo de Jogos Vorazes ao longo desse livro aqui. E o vídeo de hoje, ele tem 2 propósitos. A primeira parte dele vai ser dedicada à minha review do livro. Eu vou compartilhar com vocês qual foi a minha experiência, a minha opinião sobre a história e se eu gostei ou não do livro ou do que eu gostei ou não. E eu vou falar sobre tudo isso sem spoilers. Então, se você ainda não leu o livro, pode assistir a essa primeira parte tranquilo. Num segundo momento, eu quero conversar com vocês sobre como eu imagino que seria um filme desse livro, já que a adaptação cinematográfica já foi confirmada. Inclusive, eu vou trazer um mini elenco dos sonhos no final do vídeo. Eu selecionei os personagens que eu considero principais, são poucos, mas eu quis compartilhar com vocês como eu imaginei esses personagens. Quais são os atores que eu acho que poderiam se encaixar visualmente em cada uma das descrições que a gente tem. Tá bom? Vamos lá? Eu quero começar respondendo a pergunta que muita gente anda fazendo e que algumas pessoas me fizeram. Vale a pena ler A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes? Se você é fã de Jogos Vorazes, a resposta é sim. Se você não se considera fã necessariamente, mas é um entusiasta dessa história, a resposta continua sendo sim. É um livro que supriu as minhas expectativas? Não exatamente. Tem coisas muito legais e que eu gosto muito, e tem coisas que eu não gostei tanto assim. De qualquer forma, eu acho que tem muito nessa história que pode ajudar a ampliar o universo de Panem e toda a história que a gente viu se desenvolvendo na trilogia original. O plot do livro, a sinopse do livro é a seguinte: o Coriolanus Snow é um estudante de ensino médio que viu a fortuna da sua família desaparecer com o fim da Guerra dos Distritos contra a capital. Apesar disso, ele ainda estuda em um colégio de bastante prestígio e ele sonha em ter um futuro estudando na universidade. Então, ele e os seus colegas são convocados para trabalhar como mentores da edição dos Jogos Vorazes daquele ano, que é a 10ª edição, ou seja, 64 anos antes da edição da Katniss e do Peeta no primeiro livro da trilogia. É a primeira vez em que essa ideia de mentores de tributos acontece. Então, ele é designado como mentor da tributo feminina do Distrito 12, a Lucy Gray Baird, e ele desenvolve uma relação de bastante proximidade com ela. Essa é a sinopse do livro sem spoilers, sem spoiler nenhum, de verdade. Eu quero começar conversando com vocês sobre o que eu acho que tem de melhor nesse livro. Primeiro, eu acho que é muito interessante descobrir como foi a guerra para os moradores da capital, como os Jogos Vorazes foram criados e como as primeiras edições dos Jogos Vorazes eram muito diferentes das edições que a gente conheceu, já que nessa época, com 10 anos de jogos,
tudo ainda era muito precário. Não existia tecnologia, os tributos eram tratados como animais do começo ao fim, passando fome. Eles eram jogados numa espécie de arena, tipo um coliseu, um pouco menor. Uma arena mesmo, assim, que não tinha nada a ver com um espaço cheio de cenários, de câmeras, tecnologias e desafios e, enfim, armadilhas que a gente viu nas edições 74 e 75. Uma outra coisa que é muito interessante, na minha opinião, é entender melhor os sentimentos do presidente Snow pela Katniss ao longo da trilogia original. A gente descobre que ele tinha uma relação muito mais próxima com o Distrito 12 do que a gente imaginava. E o terceiro ponto que pra mim é muito legal são as referências à história original e à Katniss. São os elementos que aparecem de leve em alguns momentos do livro e que ajudam a expandir um pouquinho a nossa visão desse universo. Vamos tentar falar sobre algumas coisas com um pouco mais de calma agora. O livro é dividido em 3 partes e ele é todo narrado a partir da perspectiva de um jovem Coriolanus Snow. A primeira parte do livro é focada em contextualizar a realidade do Snow e dar início a toda essa história de mentor, dele como mentor dos Jogos Vorazes. Os Jogos Vorazes, de fato, a 10ª edição, acontecem durante a segunda parte do livro. E a terceira e última parte narra os eventos pós-jogos. Eu sei que muita gente teve um pouco de dificuldade com isso, mas eu gostei de entender os pensamentos do personagem. Fica claro pra gente aqui que desde sempre, por conta da sua origem e da sua criação, mas principalmente por conta dos traços inerentes à sua personalidade e, portanto, a sua ambição e os seus desejos, o Snow sempre teve o seu lado sombrio, que às vezes chegava a ser maldoso, já desde essa época, mas que sempre era egoísta e individualista. Ele, ainda jovem, já apresentava traços de psicopatia e de mau-caratismo mesmo. E tudo que ele fazia sempre era pensando nele, no futuro dele, no sucesso dele, no prestígio da família dele, na vitória que ele gostaria de ter. Às vezes, o que ele fazia acabava beneficiando outra pessoa. Às vezes, os desejos dele, as vontades dele, tinham uma intersecção com os desejos e as vontades de outros personagens. E por isso, ele acabava fazendo coisas que podiam beneficiar outras pessoas. Mas fazer o bem para outra pessoa era sempre consequência dos atos dele e nunca motivação. Eu gosto muito das 2 primeiras partes do livro. Eu gosto porque na primeira parte é interessante ver a realidade do Snow e da própria capital pós-guerra, e na segunda parte é muito legal ver os Jogos Vorazes acontecendo de uma maneira muito diferente do que a gente estava acostumado. Apesar de ter uma outra coisa que eu não gosto tanto nas 2 primeiras partes, e elas estão sempre relacionadas à narrativa, a jeito de contar a história mesmo, e não necessariamente a história, elas me agradam de forma geral. É a parte 3 que acaba me decepcionando um pouquinho. Na verdade, eu acho que grande parte disso vem da transição brusca que acontece da segunda parte para a terceira parte. Enquanto eu tava lendo, eu tava quase chegando ao fim da segunda parte e eu queria parar de ler naquele dia e guardar o livro para continuar no dia seguinte porque já tava tarde. Mas o final da segunda parte é tão confuso e tão abrupto que não deu. Eu precisei começar a terceira parte porque senão eu ia ficar sem entender o que tava rolando. Além disso, algumas ações, algumas decisões e alguns pensamentos dos personagens ao longo da terceira parte não me soaram tão convincentes. A gente estava acostumado a achar que os Jogos Vorazes eram o clímax do conflito dos livros. Mas aqui eles não são. Eles estão literalmente no meio da história. Então, quando eles acabam, o livro não se encaminha para uma conclusão. Pelo contrário, ele engata numa nova realidade, numa nova problemática. Eu ouvi muita gente dizendo que teve a impressão de que tinham 3 livros num só. E é quase isso. Porque toda vez que uma parte começa, a gente tem uma introdução, um mini clímax e uma conclusão. Mas talvez um dos problemas seja que nenhum desses teoricamente clímaxes são fortes ou impactantes o suficiente. Como a gente sabe quem o Snow vai se tornar no futuro, porque aqui ele ainda não é um ditador e um tirano, apesar dos seus defeitos,
O importante nesse livro era a jornada e não necessariamente o final. Mas a jornada acaba sendo, muitas vezes, mais linear do que eu esperava que ela fosse. Tem poucos pontos de conflito ao longo do livro e o final mais cria uma ambientação do que de fato impressiona ou surpreende. Além disso, apesar dele demonstrar o seu lado ruim ou duvidoso ao longo do livro, ele realmente acredita que ele seja uma pessoa boa e um merecedor na maior parte do tempo. Ele acha que ele também se importa com algumas outras pessoas. E é o personagem mesmo, a gente consegue ver que isso não é muito verídico. Em determinado momento, isso muda. Em determinado momento, ele, teoricamente, escolhe o lado ruim e não o lado bom que ele tem dentro dele, que ele acredita que ele tem dentro dele. É quase como se ele apertasse o interruptor, virasse a chave. E eu acho que isso tudo também acontece rápido demais. O livro é, sim, muito grande. Ele tem quase 600 páginas, 575 páginas ao todo. Mas o problema não é esse, eu não tenho problema com livros grandes. O problema, talvez, é que enquanto algumas coisas que a gente gostaria muito de ver acabam sendo trabalhadas de forma corrida, outras se demoram por mais tempo do que deveriam. Um outro ponto que eu quero comentar com vocês, e que talvez nem todo mundo concorde comigo, é sobre a Lucy Gray Baird. Apesar das peculiaridades dessa personagem, eu gosto dela. E eu gostaria que ela tivesse sido melhor explorada. E que as motivações dela fossem mais claras, inclusive. Como a narrativa parte da perspectiva do Snow e como ele só sabe olhar para o próprio umbigo dele, a gente acaba conhecendo um pouco dela. Uma coisa que a gente sabe de fato sobre a Lucy Gray é que ela é uma cantora e uma compositora. Então a música se torna um elemento bastante importante na história. E isso me chama muito a atenção. Vocês sabem que eu sou apaixonada por música e por isso eu tô muito animada para ver como isso vai ser adaptado para o cinema. De forma geral, eu, Mariana, apesar das ressalvas, gostei da experiência de ler esse livro. Eu li o livro bem rápido, ele me envolveu da maneira certa. Às vezes eu ficava um pouquinho distraída, mas eu acho que é muito por como a gente tá lidando com toda essa situação de pandemia e a ansiedade, todo mundo tá atacada, então às vezes eu me distraía com o celular sim, mas eu li ele bem rápido e eu tava assim ansiosa pra saber o que ia acontecer, até onde o livro ia, enfim, como a história dos personagens seria desenvolvida. Foi muito legal pra mim voltar ao universo de Jogos Vorazes, porque essa série é uma das minhas sagas favoritas e me moldou muito enquanto pessoa. Eu achava que o livro talvez fosse mostrar o caminho do Snow chegando ao poder e se tornando o personagem que a gente conhece, mas não é isso que acontece. A gente vê um recorte da adolescência dele, que não deixa de ser importante, mas que também não responde todas as dúvidas que a gente tinha. E isso faz a gente se perguntar, vai rolar uma continuação? Não sabemos. Talvez. Eu conversei com vocês sobre esse livro de uma forma bem genérica, evitando spoilers o tempo todo. Mas se você já leu o livro e quiser comentar algum ponto específico comigo ou quiser a minha opinião sobre alguma coisa, fica à vontade para deixar nos comentários que eu vou responder, mas deixa um avisozinho de que você vai dar spoilers para que as pessoas que ainda não leram não acabem descobrindo alguma coisa que poderia ser mais legal de descobrir enquanto elas estivessem lendo. Agora, a gente vai falar sobre a adaptação desse livro para o cinema. O filme de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes já foi confirmado pela Lionsgate, a mesma produtora dos 4 filmes de Jogos Vorazes. Quem vai dirigir o filme vai ser o Francis Lawrence, que dirigiu Em Chamas e as 2 partes de A Esperança. E o roteiro vai ser feito pelo Michael Arndt, que foi responsável pelo roteiro de Em Chamas também. A própria Suzanne Collins já foi creditada como produtora executiva. O filme ainda está nos estágios iniciais da fase de pré-produção e o elenco ainda nem foi definido. Mas a gente vai aqui especular sobre como poderia ser essa adaptação para o cinema. Como o livro, apesar de ser muito grande, tem várias páginas que servem mais como ambientação e reafirmação de algumas coisas, eu acho que dá sim para deixar várias cenas pouco relevantes de lado, otimizar a maioria das cenas e fazer um filme só. Muita gente anda se perguntando se existe a possibilidade desse livro ser dividido em 2 filmes. Eu acho que possibilidade sempre tem, mas eu acho que não faria muito sentido, considerando que não existe no meio do livro um momento de finalização
onde seria coerente fazer essa divisão. Talvez desse para fazer isso com as duas primeiras partes juntas formando um filme e a terceira parte formando um outro filme independente. Mas, ainda assim, eu não acho que as duas primeiras partes têm clímax e resolução suficientes para serem um filme só. E eu também não acho que a segunda parte tenha conteúdo para segurar 1h30, 2 horas de tela. Como eu acho que o filme deveria ser? Acho que o ponto principal é: no livro os caminhos são longos. O Snow tá aqui num lugar A, e aí ele vai pro B, vai pro C, só para depois ter que voltar no A de novo. Eu acho que tudo isso podia ser otimizado. A gente não precisa ficar indo e voltando de um lugar para outro no filme, como acontece no livro. E a partir de agora eu aviso. Vou falar alguns spoilers. Não vão ser spoilers gigantescos, mas se você quiser sair do vídeo, tá tudo bem. Vou dar um exemplo para vocês então. O filme, na minha opinião, já começaria com a Tigress dando a camisa reformada pro Snow se vestir, sem a parte da espera e da contextualização que rola nas primeiras páginas. As várias conversas que o Snow tem com a Lucy Gray antes dos jogos e as várias visitas que ele faz ao zoológico para conversar com ela, enquanto os tributos estão sendo mantidos lá, talvez possam ser otimizadas de uma maneira mais concisa. Cada uma das 3 partes poderia ter mais ou menos 45, 50 minutos de tela, totalizando mais ou menos ali umas 2h30. Quais são os momentos de ação da parte 1? A morte da Arachne pela tributo do Distrito 10, o ataque das cobras à Clemência e o bombardeio à arena. No meio disso, a gente tem contextualização da realidade do Snow, e isso inclui o papel de alguns personagens na vida dele, e desenvolvimento da relação dele com a Lucy Gray, que começa a ser estabelecida. É isso. Acho que 45 minutos de tela seria suficiente para abordar tudo. Assim como menos de 1 hora também seria ideal para a segunda parte, que é focada em apresentar a 10ª edição dos Jogos Vorazes. E eu incluo aqui a entrada dos Sejanos e, consequentemente, do Snow dentro da arena. Tirando tudo isso, a gente tem algumas cenas que funcionam como desenvolvimento da relação do Snow com outros personagens também. A terceira parte, como vocês provavelmente já sabem, é inteira focada nas aventuras do Coriolanus no Distrito 12. A vida dele como pacificador, o romance esquisito dele com a Lucy Gray e a tentativa de rebelião causada pelos Sejanos. De novo, 1 hora bastaria. Eu quero mencionar algumas coisas que eu acho que não podem faltar, além das cenas mais importantes, obviamente, na adaptação para o cinema. 1. Eu preciso de um bom retrato visual da capital destruída pós-guerra. 2. Eu também quero um retrato bem interessante dos Jogos Vorazes, extremamente precários e sem tecnologia. 3. Eu quero destaque para os Sejanos e para Tigress. Os Sejanos porque ele é um personagem muito interessante, e a Tigress porque ela é uma personagem que a gente já conhece da trilogia original e, portanto, acaba sendo mais fácil se afeiçoar a ela, gostar dela. 4ª coisa, precisamos que as reflexões sobre controle, caos e contrato social sejam bem presentes, já que elas perpassam todo o livro. Em alguns momentos, não necessariamente esses termos são usados, mas essa reflexão de controle, caos e contrato social da sociedade com o Estado, elas aparecem o tempo todo ao longo do livro. E por último, a 5ª coisa que eu quero muito ver é a música, as canções do livro e a música enquanto personagem dessa história também, sendo trabalhada com qualidade. Para finalizar esse vídeo, eu quero compartilhar com vocês o meu elenco dos sonhos. Na verdade, eu selecionei os 4 personagens que eu acho que são os personagens mais relevantes dessa história, que são, obviamente, o Coriolanus Snow, a Lucy Gray Baird, os Sejanos e a Tigress. E eu quero compartilhar com vocês atores que eu acho que se parecem com o que eu imaginei enquanto eu li o livro. Lembrando que o Snow deve ter no livro uns 18, 19 anos, os Sejanos mais ou menos a mesma coisa, a Lucy Gray deve estar ali perto, com uns 17, mais ou menos, e a Tigress é 3 anos mais velha que o Snow. Apesar disso tudo, eu acabei selecionando atores que são jovens adultos, porque foi mais ou menos o que eles fizeram com os filmes de Jogos Vorazes,
e porque eu acabei me lembrando desses atores mesmo. Eu acho que quando os atores estão um pouquinho mais adolescentes, não necessariamente a gente precisa de uma fidelidade muito certa com a idade. Eu vou compartilhar, provavelmente eles não vão ser escolhidos mesmo, mas é só a minha visão e eu convido vocês também a deixarem nos comentários sugestões para esses 4 personagens, pessoas que vocês gostariam de ver interpretando cada um deles. Primeiramente, eu vou compartilhar quem eu gostaria que interpretasse o Coriolanus Snow. O nome do ator que eu escolhi é Lucas Gage. Ele fez uma pontinha em Euphoria da HBO e foi de lá que eu acabei lembrando dele. E eu acho que ele tem traços muito parecidos com os do Snow. O queixo, o cabelo loiro que pode ser pintado ainda mais loiro e enroladinho. Mas além de Euphoria, ele tem várias outras coisas no currículo também. Já para interpretar a Lucy Gray Baird, eu não conseguia pensar em outra pessoa além da Zendaya. Ela tem uma voz angelical, a gente já pôde ouvir a voz dela em O Rei do Show, The Greatest Showman, e ela tem, assim, um currículo super extenso, né? Homem-Aranha, Euphoria também, enfim, são várias coisas que ela já fez, e eu pensei muito nela enquanto eu imaginava a Lucy Gray. Já para os Sejanos, eu acabei imaginando muito o Jharrel Jerome, de Olhos que Condenam, When They See Us. Ele é um puta ator, ele é muito, muito, muito bom no que ele faz. Eu admiro muito o trabalho dele. Ele é de 97, na verdade, então ele tem ali seus 22 aninhos, mas ele acaba parecendo mais velho por conta da barba. Então, imaginem ele sem barba, mais com carinha de adolescente mesmo. E por último, para interpretar a Tigress, eu levei em consideração a atriz que interpretou a Tigress em A Esperança Parte 2. O nome dela é Eugenie Bondurant, e ela tem esse rosto aí que vocês estão vendo. Então eu tentei pensar em atrizes que me lembrassem uma versão dela bem mais nova. A primeira pessoa que me veio na cabeça foi a Mackenzie Foy, mas eu não sei se faz muito sentido, já que ela é um pouco mais nova do que os outros atores que eu selecionei. Ela tem 19 aninhos e ela fazia parte de Crepúsculo, que é uma outra franquia de grande sucesso, então não sei se isso poderia se misturar. Portanto, uma outra opção é a Margaret Qualley, que fez, eu conheço ela pelo menos, de Era Uma Vez em Hollywood. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa longuíssima sobre o novo livro de Jogos Vorazes. Se você gostou do livro ou se você não gostou do livro, comenta aqui embaixo. Se você tem opiniões sobre tudo que eu falei também, vai ser um prazer ouvir todo mundo. E não se esqueça que eu vou postar mais um vídeo falando sobre esse livro, mas como ele tem muito mais a ver com a trilogia original, talvez você curta assistir também. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, um beijo e até a próxima!